glória a Deus. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o domínio para todos sempre, e todos dizem amém. Paz do Senhor, amados. Louvamos e glorificamos a Deus por esta oportunidade. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Vamos ler os versículos 5 e 6. Paralelo a esse texto, você vai abrir também no Novo Testamento, primeiro Evangelho por Mateus, capítulo 4, versículo 23. Então, Êxodo 19 e Mateus 4, 23. Quero mais uma vez louvar e agradecer a Deus. Obrigado, pastor Laércio, pelo convite estendido, os demais companheiros obreiros. Deus abençoe a vida de vocês, esta amada igreja. Bendito seja o nome de Jesus. É sempre um prazer estar cooperando, né? A Bíblia diz que nós devemos repartir aquilo que Deus nos entregou. Amém? Amém. Você percebeu que a leitura da palavra nesta noite, no Salmo 24, falava sobre o Rei da Glória? Aleluia! Você percebeu que os jovens cantaram sobre o Rei do Universo? Então, acabei de receber de Deus a confirmação, porque esta palavra foi, esta mensagem nós meditamos hoje à tarde. Então eu creio que é isso que Deus quer falar conosco nesta noite. E eu fico tão feliz quando eu vejo o Espírito Santo confirmando o que Ele quer falar conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Então repete comigo assim: Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Então, queridos, Êxodo capítulo 19, glória a Jesus, versos 5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. E todos podeis assentar. Muito obrigado. Que o Senhor continue falando conosco. Está um ambiente tão gostoso hoje, não está? Não está um ambiente gostoso? Vamos deixar que esse ambiente permaneça, né? Glória a Jesus, que essa glória permaneça dentro deste ambiente. Coisa chata é quando a gente vem para a casa do Senhor e a gente fica só abocegando, com sono, espreguiçando e querendo que o culto acabe logo para a gente voltar para casa. Isso é terrível. Isso destrói o pregador, destrói o cantor, destrói o pastor, o dirigente da igreja. Isso é uma tristeza, né? Mas quando o povo se alegra, está com vontade de ficar até a meia-noite, é uma maravilha, né? Quem quer ficar até meia-noite hoje? Eu vi que não foram todos. Glória ao nome do Senhor. Queridos, a passagem que nós lemos nesta noite retrata
uma instrução de Deus para Moisés, assim que eles haviam atravessado o Mar Vermelho e havia chegado até o deserto do Sinai. 3 meses havia se passado e Deus então chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu quero que você suba ao monte, e Deus estava falando do Monte Sinai, e lá eu quero lhe falar algumas coisas. Então Deus orienta para que Moisés conclame o povo, fale com o povo que eles precisavam ficar 3 dias se preparando para ouvir a voz de Deus. Olha só, por isso que às vezes aqueles que são desinformados pensam que Deus é qualquer um, que você pode falar com Ele de qualquer jeito, que Ele é como se fosse qualquer um de nós. Ele pede para que Moisés avise ao povo que se prepare por 3 dias, que os homens não conheçam as suas esposas durante esses dias, e que toda a nação lave as suas roupas. Lavar literalmente, lavar as roupas para poder ouvir a voz do Senhor, porque Deus falaria com o povo, Deus conversaria com Moisés, e o povo ouviria o diálogo, mas o povo não poderia subir ao monte. O monte deveria ser todo demarcado, porque qualquer um, sendo pessoa ou sendo animal, qualquer um que tivesse vida e que se aproximasse do monte e ultrapassasse a marca que havia sido demarcado, poderia morrer instantaneamente. Deus não queria, era uma festa bonita, e Deus não queria que nada estragasse esse momento, porque Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Deus não é aquele que nós achamos que nós vamos estar lá na eternidade e vamos chegar lá de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Não é assim, não é desta maneira. É preciso que haja em nós uma conscientização que, embora nós estejamos lavados pelo sangue de Jesus Cristo como remissão para os nossos pecados, mas precisamos manter a santificação, porque sem ela nós não veremos o Senhor. Pastor, é você que está dizendo isso? Não. Então ele é orientado, mas Deus então, antes disso, o chama e ele sobe lá no monte. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu quero fazer deste povo o meu povo, e eu quero criar aqui uma nação de reino de sacerdotes. Como assim? Na história dos reinados, dos impérios, na monarquia, nunca se ouviu falar desse tipo de reino sacerdotal. Mas Deus disse que criaria, que teria um reino sacerdotal. Glória a Deus. E Deus não tirou isso do seu projeto. Não vamos jamais pensar que Deus esquece do que promete, ou que Deus
simplesmente planeja e, como alguém que erra no planejamento, pega o papel, embola e joga no cesto de lixo. Deus não erra como nós. Deus não erra em hipótese alguma. Deus, quando formata alguma coisa, é para que tudo aconteça da maneira como Ele formatou, da maneira como Ele planejou, porque do contrário, Ele não seria o que Ele é, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, ali vai começar a nação. E ali Deus vai então ensinar para eles sobre o reino sacerdotal. Mas eles não estavam ainda entendendo o que era isso. E passaram-se vários séculos, e houve um governo dentro do povo da nação de Israel, que era o governo de juízes. Israel era governado por juízes. Sansão foi um juiz, Gideão foi um juiz, Débora foi uma juíza. Foi uma época onde o povo ia até o juiz para fazer a sua consulta. O julgamento era feito pelos juízes da nação. Até que chega Samuel, o último dos juízes. Mas quando Samuel está ali fazendo a sua função, porque ele também era sacerdote, então a nação pede um rei. Samuel fica triste, e ele toma para si com o que ele fez um governo incompetente. Na percepção de Samuel, o seu governo, o seu momento de julgamento foi incompetente ao ponto que o povo pediu um rei. Mas Deus chama Samuel num cantinho e Deus diz assim para Samuel: Samuel, o povo não te rejeitou. O povo está rejeitando a mim, porque eu governo sobre este povo, eu reino sobre este povo, mas eles estão pedindo um rei, porque eles estão rejeitando a mim. Então levanta-se um rei. E qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul fez um governo terrível, decepcionante. O primeiro rei foi uma lástima, foi uma decepção. Então Deus levanta Davi. E Davi, quando assume o trono de Israel, torna-se o maior governante que a nação de Israel já teve. E assim Israel foi tendo vários governos, e chegou ao ponto onde o rei, ou o reino, chegou a ser dividido, porque quando Salomão, filho de Davi, morreu, assume o trono Roboão, e Roboão vem com um cajado de ferro e traz sobre um povo uma opressão, ao ponto em que Israel se divide, e a tribo de Israel passa a ser agora reino do norte e reino do sul. Então veja que até o presente momento esse negócio do reinado não estava dando certo, porque não era isso que Deus tinha planejado. E há um problema muito sério quando Deus quer que nós façamos algo conforme a sua orientação, e nós fazemos as coisas de acordo com aquilo que nós achamos que é.
Às vezes nós até dizemos, está na mão de Deus, mas a gente sempre quer enfiar a nossa mão para fazer do nosso jeito. Teoricamente dizemos, está na mão de Deus, mas a gente sempre está movendo os pauzinhos para querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, da maneira como eu acho que tem que ser. A Bíblia diz que você deve entregar ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele fará. Então Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa do jeitinho brasileiro. Deixa Deus fazer como Ele quer. Deixa Deus fazer como Ele planejou. E os reinos então vão se levantando, até que chega a época de Jesus, e está lá já os últimos reis de Israel, e agora tem a figura de Herodes, um rei completamente corrupto, comprado pelo Império Romano, pedindo a bênção de César e fazendo tudo aquilo que era abominável diante do Senhor. E não deu certo. E se você olhar hoje a nação de Israel, você vai ver que lá não tem mais o rei. Existe a figura do primeiro-ministro, não é? Existe lá alguém que está na frente, mas não tem mais o rei. Mas então, queridos, como assim? Aonde está o planejamento de Deus em relação ao reino sacerdotal? Você acha que Deus não sabia que a nação de Israel iria decepcioná-lo? Deus não tomou como surpresa. Ninguém surpreende Deus. Ninguém, nenhum de nós, seres mortais, temos capacidade para surpreender o Senhor. Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele tem o domínio de tudo. Como, pois, poderemos surpreendê-lo? Mas o plano de Deus não foi desfeito. Deus então manda o seu filho. E aí chega Jesus, e Jesus vai ser batizado por João. Mas antes disso, João estava preparando o caminho do reino. E a Bíblia diz que João aparece vindo do deserto, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Aleluia. Glória a Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então ele batiza Jesus. E quando Jesus recebe o batismo das águas, que o Espírito Santo vem sobre a sua cabeça, e por longos séculos Deus não fala abertamente ao povo, mas fala através de profetas. Mas naquele dia o Espírito Santo veio na forma de uma pomba, pairou sobre a cabeça de Jesus,
e uma voz ecoou das nuvens, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Depois de tanto tempo, o Criador fala nas nuvens. O reino estava chegando e eles não entendiam. O reino estava chegando. E Jesus então vai para o deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. O Filho de Deus precisou cumprir aquilo que estava determinado e foi ser tentado. E eu fico pensando quantos de nós que rasgamos as nossas Bíblias, que abandonamos a nossa fé por causa às vezes de uma pequena provinha. Alguns abandonam a fé porque se sentem injustiçados. Outros abandonam a fé porque diz que foi caluniado. Outros abandonam a fé porque está decepcionado, porque não venceu na vida. Outros abandonam a fé porque aquilo que ele imaginava, ele está doente, ele está enfermo, e ele vem para a igreja achando que Deus é Deus de barganha, e acha que só vai servir a Deus se Deus lhe der aquilo que ele quer. Aleluia! Deus não precisa de nenhum de nós. Nós é que temos que nos prostrar e nos humilhar diante da sua presença. Glória a Deus. Porque ele é rei. Rei não se dobra para ninguém. Rei não se dobra para ninguém. Não tente barganhar com o Rei da Glória. Não tente ser chantagista com o Rei da Glória. Você vai se dar mal, você vai cair, você vai tropeçar. Não faça isso. Caia diante do Senhor em humilhação. Diga diante dele: Senhor, eu sou pó, eu não sou nada diante da sua presença, porque está escrito que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o rei chega e o rei começa a pregar sobre o reino, e ele também vai falando que o reino havia chegado. A mesma pregação de João Batista, que o reino havia chegado, Jesus repete a mesma pregação. E aquilo que nós vimos aqui no versículo 23: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O tempo está cumprido e o reino está próximo. Mas de repente, então as pessoas não conseguiam entender. Ele começou a ter um grande número de seguidores. Multidões e mais multidões corriam em busca de Jesus. Em algum momento a Bíblia vai dizer que queriam transformá-lo em rei. E quando ele percebeu que queriam transformá-lo em rei, a Bíblia diz que ele se esquivou e sumiu diante deles, porque eles não entendiam qual era o propósito de Jesus Cristo. Eles não entendiam
sabiam o que é que o Rei da Glória estava fazendo ali, qual era o planejamento, qual era o propósito. Eles não sabiam. Por isso que até hoje os judeus ortodoxos não aceitam Jesus, porque eles não imaginavam, eles não entendiam sobre o reino sacerdotal que Deus havia falado com Moisés. A implantação deste reino era algo tremendo, havia se tornado um mistério durante séculos, mas quando Jesus chega revelando isso. E aí alguém chega para Jesus e diz: Senhor, como é que é este reino? Explica para nós como é que é o reino. E Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência externa, não se diz ele estar aqui ou ele estar ali, mas o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vós, dentro de vós. Você está entendendo? Você está entendendo? Ou você está igual a Deus? Está dentro de nós. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus está aí dentro de você. O reino de Deus está aí dentro de você. Escute, o reino de Deus é gozo e paz no Espírito. Você está entendendo? Está aí? Você sente isso? Você sente gozo? Você sente paz interior? Você sente paz na tua alma? Ou você é atribulado a vida inteira? A importância do reino de Deus em nós é tão grande. Perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E ele diz assim: quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por quê? Por quê? Por quê? Teu é o reino, o poder e a glória para todos os céus. Veja que ele começa ensinando sobre o reino e ele termina ensinando sobre o reino. O homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode compreender, mas o homem espiritual, esse compreende, porque o Espírito
Espírito está nele. Você está entendendo agora a importância? Quando a Bíblia fala sobre reino, ela está falando em dois aspectos. Ela está falando sobre o reino físico, político, econômico, social, e ela está falando sobre um reino sacerdotal e espiritual. Mas então, se a Bíblia está falando sobre o reino que é sacerdotal, que é espiritual, então o reino que é físico, o reino que é político, o reino que é social, que é econômico, e este reino, Deus não reina? O que você acha? Por que você acha que a Terra tem milhões de anos e ela está, segundo os cientistas, girando em um eixo imaginário e não sai do seu eixo? Porque se ela sair para um lado, ela poderá ser congelada; se ela sair para o outro, ela será queimada, mas ela está no seu eixo a vida inteira, trazendo vida para os animais, para as aves, para os peixes, trazendo o oxigênio e trazendo a vida para nós seres humanos. Você acha que Deus perdeu o controle da terra? Você acha que porque existem opressores, homens malignos, assassinos em massa, que já trouxe fome, miséria e horrores? E aí está a prova de quem está vivo hoje dessa doença, que há pouco tempo matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Eu não vou falar mais para não me comprometer, que eu ainda quero continuar pregando sobre o reino. Mentes malignas, satânicas, diabólicas, destruidoras, pervertidas. Estamos vivendo em um mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Por todos os lugares onde nós andamos, são pessoas procurando fazer o mal de outras. Por que você acha que existem pessoas mendigando sobre as ruas? Por que você acha que existe tanta dor e tanta miséria no planeta? Tanta fome? Durante o dia se perde milhões, vou repetir o decimal, milhões de toneladas de alimentos que são jogados ao lixo. E por que tanta fome? Por que tanta miséria? Por causa da ambição. Por que você está pagando tão caro num quilo de carne? É por causa do câmbio, é por causa da taxa disso, é por causa da inflação daquilo. Que nada, rapaz. No final de tudo você vai encontrar ambição. Essa é a razão deste mundo estar passando por tudo isso. E você acha que Deus não está vendo?
Deus guarda você todos os dias da sua vida. Quando o mal quer te tocar, o Senhor entra na frente e diz assim: não, aqui você não toca, aqui você não toca, essa é minha, este é minha, este eu comprei com meu sangue, está lavado, está remido, está purificado. Se você sabe, é interessante que lá no Velho Testamento a Bíblia diz que o profeta orou e os olhos de Geazi se abriu e ele viu um exército, carros e cavaleiros protegendo o arraial. Mas se nós pedíssemos ao Senhor para abrir os nossos olhos, você olharia para os céus e você veria uma densa nuvem negra de demônios, de seres espirituais da maldade. São milhões deles trabalhando a serviço do rei do inferno para trazer o sofrimento para a humanidade. Mas isso Jesus falou: antes de tudo rejeitaram a mim. Você está vendo aí nos carnavais dessa vida, você está vendo aí o que estão fazendo com a figura de Cristo. Já disseram que Jesus era homossexual, já botaram a figura do diabo lá para ficar vencendo ele, todo mundo achando risada, dizendo: é isso aí. Mas uma coisa eu aprendi desses quase 40 anos de evangelho: Deus não tem pressa. Apressados somos nós, porque Ele é eterno, tudo para Ele é já, é imediato, está acontecendo agora. O tempo foi feito para nós, não para Deus. Deus não tem ano, não tem meses e não tem dia. Deus é eterno. Quem é eterno não tem nada disso. O tempo foi estabelecido para nós. Deus não envelhece, não adoece, não sente dor. Ele é o Senhor Supremo de todo o universo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, queridos. Mas sabe de uma coisa? Eu vejo a proteção divina, o Senhor cuidando de nós. Quando Pedro disse para Jesus que estava pronto para morrer por ele, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar hoje, mas eu roguei ao Pai por ti. Saiba de uma coisa: Jesus Cristo está nos guardando na palma das suas mãos. Oh, aleluia, ao Rei do universo, toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, todo louvor, pelo século dos séculos. Então Jesus vai para ser crucificado. E lá Pilatos interroga Jesus, capítulo 18 de João. E Pilatos fica incomodado com aquilo. Pilatos não conseguia ver culpa naquele homem. E Pilatos volta a Jesus e disse: tu és rei. Jesus, falando de forma material, estava ali por uma questão política.
Os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, não os sacerdotes em si, mas os chefes dos sacerdotes que eram corruptos, porque não tinha vínculo com a tribo de Levi e haviam sido colocados lá por Herodes, eram corruptos. E eles, como eu disse antes, pediam a bênção a César. Se aparece um homem, o povo querendo transformar em rei, e alguma coisa dizendo que ele era rei, isso poderia ser um problema sério para os judeus. Então eles pensaram, vamos acabar com isso. Eles não foram na Bíblia, eles não foram examinar o Torá, não foram examinar as Escrituras, eles apenas enlouquecidos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Eles, cegos, entregam Jesus para os romanos. E Pilatos vem e pergunta para ele: tu és rei? E Jesus diz: quem é que diz para você? É você mesmo que está dizendo que eu sou rei? Ou alguém contou para você? Então Pilatos diz: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes trouxeram você para mim? Então me diga se você é rei. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim e não deixaria que eu fosse entregue na mão dos judeus. Então, você é rei? Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto, a Bíblia diz que o diabo o levou até um lugar alto e mostrou o reino deste mundo, os reinos. E o diabo disse para Jesus: tudo isso aqui eu vou te entregar, eu vou te dar, se você prostrado me adorares. Como é que ele queria dar para Jesus o que já era de Jesus? Porque é isso que o diabo é, um enganador. O diabo vai chegar na tua cabeça e vai encher a tua cabeça de caraminholas e vai dizer para você: você está perdido, você é um pecador, você é um impuro, você está perdido, você não está salvo. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: você foi lavado, você foi remido, você foi purificado, aleluia. Então o diabo vai sair, porque Jesus disse: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem aqui nunca teve esse sentimento de que está perdido, que não tem jeito, mesmo sendo crente? Estou errado? Por acaso, se alguém não tem, levanta a mão que eu quero conhecer esse herói. Batalha espiritual aqui. Por isso que na armadura espiritual tem um capacete da salvação, para que nada tire de você, que você está salvo. Glória a Deus. Nada arrebate de você, ninguém vai arrebatar de você. Vista-se da armadura do Espírito, vista-se, coloca essa armadura, coloca o capacete na tua cabeça. Não deixe que ninguém enche a tua cabeça de caraminhola. Você está salvo, meu irmão, você está salva, minha irmã, se você está remido pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus. Mas e o reino? O reino vem, um reino físico também. O primeiro reino manifestado
é o reino espiritual. O reino espiritual. E desse reino espiritual, aqui estão os súditos que farão parte do reino físico. Primeiro, o reino espiritual. Se você não fizer parte do reino espiritual, você não fará parte do reino físico. Você está entendendo? Está entendendo? Eu preciso fazer parte do reino. Por isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso a necessidade do reino. Venha a nós o teu reino. Reina, Senhor, sobre mim. Reina, Senhor, sobre a minha vida. Reina, Senhor, sobre os meus negócios. Reina, Senhor, sobre a minha casa. Reina, Senhor, sobre a minha família. Reina, Senhor, sobre os meus filhos. Senhor, reina sobre a minha vida ao todo espiritual. Reina, Senhor, Tu és o meu rei. Reina, reina, reina sobre mim. E se você faz parte deste reino, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Jesus precisa estar dentro de nós. Jesus precisa estar dentro do meu ser, em todos os momentos da minha vida. O reino não é só aqui dentro deste ambiente. O reino é em todo lugar por onde eu ando. Eu reflito Cristo no meu rosto. Eu respiro Cristo a vida inteira. Eu me alimento de Cristo o tempo inteiro. A igreja, o templo é só um lugar onde eu me reúno com os meus irmãos. Mas Cristo reina dentro da minha alma o tempo inteiro. Eu me deito com Jesus e eu me levanto com Jesus. Em todos os lugares por onde eu ando, Jesus recebeu de Deus a ordenança para vir, por causa do reino que o Senhor planejou, do reino sacerdotal. O Senhor Jeová disse para o seu filho: filho, vai e sobe naquela cruz. Vai e sobe naquela cruz. A tua vida será tirada ali. Mas filho, eu depois de 3 dias vou devolvê-la. E quando você se levantar depois de 3 dias, eu te darei um grande presente. Eu te darei a minha igreja, e você será rei sobre ela. Você está entendendo? Você será rei sobre ela. Naquele grande dia, quando as nações estiverem enlouquecidas, e não está muito longe disso,
quando todos imaginavam que havia sufocado o Evangelho, quando eles disserem que não há mais um que adore a Deus sobre este planeta, quando eles quiserem colocar os seus reinos, estabelecer os seus reinos, para dizerem que governa o mundo, está pedindo um líder. O mundo está pedindo um governante mundial, um governante internacional. Eles estão em busca de um rei, mas esse rei que eles estão em busca é um rei mortal, é um rei que não tem poder algum. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia ele virá, o Senhor, aqueles que ele penduraram numa cruz, mas que ressurgiu ao terceiro dia. Ele virá montado num cavalo branco, estará uma escrita na sua testa dizendo fiel e verdadeiro, e o manto estará estendido sobre a sua coxa, e naquele manto estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que o salmista escreveu no Salmo 24: levantai, ó porta, as vossas cadeias, levantai, ó portas eternas, vai entrar o Rei da Glória, vai entrar o Rei da Glória, vai entrar o Rei da Glória. Quem é este? Quem é este? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Pedro escreve: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Para que escolher? Para a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reino de sacerdotes. Naquele grande dia, imagine os senhores, eu estava observando ali no cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II. Eu estava vendo ali quando aqueles soldados com as suas armaduras, com as suas vestimentas nobres, desfilando nos seus cavalos de raça, homenageando um rei que estava sendo sepultado, uma rainha que estava sendo sepultada, porque a glória, pastor, deste mundo, ela é passageira. Ninguém será o craque para sempre, ninguém será o mais forte para sempre, ninguém será o mais bonito para sempre, ninguém será o mais rico para sempre. Elon Musk acabou de perder o trono como mais rico. Nada deste mundo é para sempre, nenhuma glória deste mundo é para sempre, mas o Rei eterno, o Senhor eterno, Ele é para sempre. Aleluia. Agora imagine, enquanto se comemorava, enquanto eles homenageavam com toda a pompa a morte, o sepultamento de uma rainha, minha mente viaja até os céus, até o momento daquele dia em que o rei virá. Milhares e milhares de anjos de um lado, milhares e milhares de anjos do outro lado, todos com vestes nupciais, todos brancos, e aquelas cornetas em suas mãos, e eles colocam ela na boca, e eles começam a tocar aquela marcha celestial, e lá vem o rei, e lá vem o rei, e lá vem o rei da glória.
vai se abrindo tudo, vai caindo tudo, muralhas vão caindo, barreiras vão caindo, e vai chegando o rei, e vai chegando o rei, e vai chegando o rei. E a Bíblia diz que toca-se a última trombeta, e na hora em que a trombeta tocar, então ouvirá um grande clamor, e nomes daqueles que fazem parte deste reino serão chamados naquele dia. Os sepulcros vão ter que se abrir. Pessoas que morreram há 2, 3 mil anos vão se abrir o sepulcro e vai ter que devolver. A morte vai ter que devolver. Aonde estiver uma célula, aonde estiver cada partícula do corpo de um salvo, vai ter que devolver, vai ter que voltar. E naquele momento todos vão se reunir diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde o começo dos séculos. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava doente e fosse me visitar, eu era um estrangeiro e me hospedaste. Aleluia, eu estava preso e fosses me ver. Vinde, possua por herança o reino foi preparado desde a fundação do...
segurança. Saia daí, saia do seu lugar. Venha agora receber, confessar publicamente que você também quer fazer parte disso. Que Deus, que o Espírito de Deus faça que você esteja sempre fluindo, sentindo um gozo na tua alma. Porque este é o sinal de quem faz parte